Pronto, pode continuar. Só continuando aqui, que eu acho que a finalização é importante, tá? E por que eu estou falando tudo isso sobre os custos fixos? Porque você coloca na sua cabeça assim, eu não vou fazer um investimento em sistema porque ele é caro, certo? Mas ele vai entrar no teu custo fixo e você vai pôr ele na precificação. O sistema, ele ainda te dá o direito de muitos deles aí, salvo alguns que talvez eu nem conheça, mas a maioria deles cobra por aluno. Então você já até sabe quando você vai contratar o sistema, quanto vai te custar aquele aluno, certo? Então você vai pôr na sua precificação. Então ele não é caro, ele só não está na sua precificação, certo? O sistema, a agenda eletrônica, que muitas escolas, não, eu acho muito caro uma agenda eletrônica. Gente, é a modernidade, que é a coisa que o pai mais tem acesso do que a agenda eletrônica. Se você quer uma apresentação tão bonita para o pai, entendeu? Mas é caro. É caro porque você não está pondo no teu custo fixo. Você tem que pôr, o boleto. Denise, cobrança por boleto é caro, o banco me cobra, sei lá, cada um tem uma taxa. Mas você tem o valor para o boleto, você vai emitir 12 boletos por ano, 12, 13, 15, dependendo da rematrícula que você faz. Você já sabe quanto você vai ter por boleto. Põe na tua precificação. Se você coloca lá no teu valor, você vai saber quanto você tem que cobrar do aluno e aquilo vai estar embutido, certo? Pagamento por cartão de crédito. Tem um monte de escola que trabalha com cartão de crédito, nem que não seja mensalmente, seja só casualmente, e não sabe quanto está pagando de tarifa. Hoje mesmo, eu conversei com uma escola que queria parcelar no cartão um valor de R$ 2.057, e para ela fazer o parcelamento que ela queria, ela ia perder quase R$ 300 do valor. Só que ela não tinha essa conta, ela não sabia qual era a taxa para o parcelamento que ela queria fazer para o pai. Se custa R$ 2.057 e você vai fazer um parcelamento no cartão, você precisa prever essa taxa no parcelamento. Pode repassar, Denise? Não pode. Por lei, você não pode fazer repasse de taxa. Que fique claro. Mas você precisa ter um valor que cubra a taxa, caso você precise passar no cartão. O que algumas pessoas fazem é assim, eu preciso que seja no cartão. Então, a pessoa está condicionando esse modo de pagar. Não é você que está condicionando a Exatamente. pessoa. Aí você fala, Exatamente. ok. Aí você faz tipo assim, vou te dar um link à vista do valor. Se você quiser, aí você parcela. Só que aí a pessoa vai pagar o imposto desse parcelamento, entendeu? Exato. O que eu costumo ver bastante é aquele acordo entre amigos. Em que situação? O cartão não é a opção de pagamento da escola. A opção de pagamento da escola é o boleto, o Pix, que também já não é uma opção, enfim. Mas a opção da escola é essa. Mas o pai bate o pé. Eu preciso que seja no cartão, porque daí ele tem um tempo a mais para pagar, enfim. Tudo bem. A escola tem esse recurso, mas infelizmente eu repasso as taxas. O senhor aceita? Tá? Mas isso é um acordo amigável. Não é que seja o ideal ou o 100% certo. Tá? A pessoa que oferece a forma de pagamento cartão oferece como possibilidade de pagamento, ela precisa arcar com as taxas. Tá? Esse é o certo. Mas existe, não vou falar para você que está o certo nem o errado em relação a isso, mas se você vai oferecer essa possibilidade, você tem que ter a taxa lá na sua precificação. Entendeu? A mesma coisa os impostos, tá? INSS, FGTS, taxa de lixo, de não sei o quê, de não sei o que lá, o Simples Nacional e tudo mais. Todo mês você paga um valor por isso. Pega lá os últimos 12 meses, faz a sua média e coloca a sua média lá na precificação. Isso vai te dar um valor, seja 300, 400, 500, 600. Esse é o valor do teu custo por aluno. É quanto custa o aluno para ele entrar na escola. A gente não está falando nem do lucro, a gente está falando única e exclusivamente do custo. O que sobrar disso,
é teu lucro. Você vai tratar como investimento, e aí, ou como prolabore e vai absorver esse valor. E tudo bem. Aí é uma outra questão. O que você vai fazer com o que sobra já é coisa para outra live. Já é assunto para outra live. Mas aí, se você faz essa conta e não está fechando, Denise, eu estou recebendo dos pais 450, mas o meu custo está sendo de 500, a precificação está errada, ou a gente precisa. Aí a gente vai precisar tratar de duas outras formas. Ou a gente vai tratar os custos, ver onde dá para economizar, enfim. A gente vai tratar os recebimentos para ver se não tem extras que você pode oferecer para melhorar tal. E para o ano que vem, ou para os novos alunos, você vai trabalhar uma precificação mais adequada com o teu custo de hoje, tá? Cuidado com alimentação, né? Porque como você vai carregando o suprimento da escola, normalmente as diretoras fazem compra semanal, né? Por conta dos perecíveis. E aí o que acontece? Ela não faz um cálculo de quanto ela gasta no mês. Ela não faz uma média de quanto ela gastou no mês. E aí ela não tem uma ideia de qual é esse custo no mês para ela. Então, existe toda uma organização que precisa ser feita em relação a isso. A mentoria te ajuda nisso. Por onde eu começo? Como é que eu faço essa organização? Onde que eu sei onde está saindo dinheiro e eu não estou vendo? Por exemplo, no caso dos cartões de crédito. Eu preciso fazer um investimento, mas eu não previ esse custo. Como é que vai funcionar? Entendeu? É para isso que serve a mentoria. Mas não adianta também pagar a mentoria e achar que ela vai resolver os problemas em um mês. E não, nem Janguier Diniz. Olha que ele é o cara. Eu acho isso importante, né? Agora, uma outra pergunta que eu vou te fazer, eu tenho certeza que elas estão pensando. Tenho certeza que elas estão pensando. Tá bom, eu descobri que o meu gasto, vou chutar aqui um número só para a gente ter uma média, né? Eu descobri Uhum. que o meu gasto é R$ 1.000. E que aqui na minha escola cabem uma média de 10 crianças. Então, eu teria que cobrar de cada uma R$ 100, correto? 10 crianças, R$ 1.100. Só que eu não consigo ter 10 crianças pagando R$ 100. Eu não consigo. Eu divulgo, sem a mentoria, sem conhecimento. Eu divulgo, eu faço do meu jeito, faço o meu melhor, só que eu não chego nos benditos 10. A minha conta não fecha. Aí é que vem essa conversa delas de assim, eu gasto mais do que eu ganho. A minha pergunta é, se pegamos uma escola exatamente nessa situação, digamos que ela, em vez de ter 10 alunos, ela tem a metade, 5. Então, ela tem um gasto de 1.000, que é o custo Uhum. fixo dela, aí vamos colocar assim. Ela consegue ter nos últimos 5 anos, 5 alunos, e ela cobra R$ 100. Porque mais do que isso também ela não consegue cobrar pela região que ela está. Vamos colocar nesse sentido, é o que os concorrentes dela cobram, enfim. Qual deve ser a nossa tratativa para salvar essa abençoada? Bom, primeiramente a gente tem, é assim, o que normalmente eu costumo trabalhar é assim, qual é a sua capacidade total? Aí cada uma tem lá uma visão de capacidade, Sim. certo? Em cima disso, eu falo, então a gente vai trabalhar com uma média de 70% disso, Uhum. tá? Por quê? Porque a gente fica mais próximo da realidade. Mais Veja, folgado, né? a gente está trabalhando com médias, tá? Então, não são valores exatos. Então, eu falo, tudo bem. Então, a gente vai trabalhar com 70% disso. Por quê? Porque se 70% você consegue. Nesse teu exemplo, você usou 50%. A gente não pode ter como meta metade do funcionamento da escola. Aí a gente vai entrar na sua questão, que é marketing. Aí a gente vai entrar na sua questão, que é marketing. Eu não quero entender que você tem uma escola para 100 alunos, mas que você tem 50 e está tudo bem, certo? Você tem que lutar para ter os 100% da sua lotação.
Ah, Denise, 100% eu não tenho, mas 70% tem que ser uma meta para você. Eu acho que é o básico, tá? Ah, Denise, mas hoje eu não tenho. Mas veja só, você também não tem. Se você tem 50% da sua capacidade, você tem 50% da sua folha, tá? Você tem 50% do consumo de água, 50% do consumo de energia. O aluguel, você vai precisar rever. Se você tem interesse em ter os 70 a 100% da sua capacidade, você vai arcar com o restante do aluguel. Ele sempre vai ser um valor cheio, infelizmente. A pessoa não loca 50% do imóvel. Ou você vai trocar o imóvel por outro na região com um valor menor. Você vai ter que fazer essa análise, entendeu? Você vai ter 50% da utilização da agenda. Então, normalmente, tirando o aluguel, que é um valor cheio, e se você não tem a escola nos últimos 5 anos com a capacidade completa, você realmente precisa avaliar se esse imóvel está sendo interessante para você ou não, porque senão você está tendo um gasto que você não está tendo retorno, né? Que não está te ajudando. Então, eu acho que essas questões, Na prática, quando ela tem você que reavaliar a os situação, custos. o histórico dela. Uhum, Segunda coisa, ela tem que reavaliar o custo fixo dela e o quanto isso ele se paga ou não, e o quanto ela pode enxugar esse custo fixo, né? Nossa, exato. desculpa. Então, assim, se esse custo fixo está amarrado a uma quantidade maior, mas que ela nunca consegue obter, ou se está amarrado a ao aluguel, como a gente falou, enfim. E talvez ela tenha que readequar. Muitas vezes as pessoas têm medo, mas muitas vezes você tem que dar um passo para trás para dar dois Sim, para frente, né? Você exato. tem que falar, pô, Exato. eu dei Isso é um passo. administrar e empreender, né? Isso é aprender com os erros, né? Eu sempre falo que o empreender não quer dizer que você não erre. O problema é quando você persiste no erro, né? Então, Exato. errei, descobri o erro, vou consertar rápido, vou consertar rápido. Vou errar, conserto rápido. O problema é errar e não consertar. Isso é que é o problema. Exato. Exato. E é como eu te falei, quando você tem a capacidade. E até os impostos, que, né, gente, eu acho tão. Ah, eu não emito todas as notas porque senão eu não consigo pagar o imposto. Mas a nota, o imposto, ele é calculado em cima da quantidade de notas que você emitiu. Então, se você tem 10, você vai emitir referente a 10. Se você tem 30, você vai emitir referente a 30. E se você colocou o cálculo certo, você já arrecadou esse valor para pagar o imposto. Entendeu? Mas a grande percepção é os custos variáveis, é aquilo que você gasta e não vê. E a segunda questão é a, a, a previsão, entendeu? E aonde eu quero lançar aqui um desafio. Um desafio eu quero lançar aqui. Pense neste mês, nós estamos em janeiro. Pense neste mês como se você tivesse que pagar os seus impostos do mês que vem. As suas contas, o seu tudo. Para, senta e olha. Tudo bem, janeiro eu já paguei. Nós estamos no meio de janeiro, hein? Então quer dizer que muita coisa lá você já pagou. Agora eu vou sentar hoje e vou ver o mês que vem o que é que eu tenho para pagar. Eu tenho hoje, se eu tiver que pagar a conta lá de água de fevereiro, eu tenho hoje? Entendeu? Por quê? Porque isso se chama previsão. Se você tem a visão dos seus custos do próximo mês e dos seus recebimentos do próximo mês, qual é o susto? Qual é o susto? Entendeu? Isso é previsão. O que eu costumo falar para as meninas que fazem mentoria comigo é assim: vamos tentar adiantar um mês da sua vida? Um mês é um mês. Se você adiantar um mês, você está em janeiro. Se em janeiro você tiver na sua conta o valor para pagar janeiro e fevereiro, a partir do próximo mês você não erra mais.
Porque você sempre vai estar à frente. Sempre vai estar à frente. Entendeu? Essa é a dificuldade que muitas escolas têm, principalmente quando tem datas de vencimento separadas. Muitas datas de vencimento. Elas querem receber sempre um dia. Ah, eu quero receber sempre um dia só, porque daí eu consigo pagar minhas contas. Porque se tiver separado, eu não consigo. Quando está separado, você tem que prever o próximo. Você tem que estar pagando esse mês o próximo. Porque aí não importa se você vai receber dia 1, dia 10 ou dia 30. Você vai pegar esse dinheiro e pagar próximo mês. Entendeu? Isso é previsão. Você só consegue com o fluxo de caixa. Então, o desafio é o quê mesmo? Agora acabou toda a confusão aqui. Você vai tentar Qual o o desafio? desafio? Eu não, ela disse eu, né? Olha o meu negócio quebrando aqui. Meu baralho. Eu acho que o desafio, e não é um desafio, isso é um desafio da administração, é você tentar entender, é você tentar pagar as suas contas do próximo mês neste mês. O que que você consegue? Se você fechar todas as suas contas de janeiro, Uhum. com o que sobrou, você paga fevereiro? Entendi. Então, na verdade, eu tenho que ganhar o dobro. Eu tenho que ganhar o suficiente para pagar Entendeu? na primeira vez. Na primeira vez. Eu tenho que ganhar Mas para de pagar janeiro e repente, fevereiro. Depois eu vou estar antecipado um mês, mas no primeiro eu pago dois. exato. Então, mas não é que você tem que ganhar o dobro. Vamos supor que esse mês você pagou todas as suas contas e sobrou 1.000. No mês seguinte, mais 1.000. Quanto que você precisa para pagar todas as suas contas? Ah, eu preciso de 10.000. Então, o que que significa? Que se você tem 1.000 sobrando, os próximos 10 meses você vai guardar. Eu vou fazer uma reserva de um Uma mês. reserva É de uma um reserva mês. de um mês. Entendi. Exato. Quando você finalizar essa reserva de um mês, você vai antecipar um mês. Entendi. Aí é que eu Por quê? começo Porque a aí antecipar o ciclo e paro de depender de pagar no dia ou no outro dia. Entendi. você nunca mais vai ter atraso, você nunca mais vai pagar folha de pagamento fora de data. Se você conseguir fazer isso só com a folha de pagamento, você resolveu 50% dos seus problemas. Entendi. Agora, e quando a gente está falando de. Não, não vou entrar nessa seara, não. Vamos fazer o desafio primeiro, depois a gente fala dos inadimplentes, a gente fala dos BOs, né? Que a gente sabe que tem. Mas eu não sou. Eu acho Sim. eu acho que esse desafio já é legal, a gente conseguir entender o quanto a gente gasta e começar Exato, como é que fala? Fazer um orçamento de prevenção, né? Um caixa exato. 2, vamos dizer assim, vai um mês, caixa 2, mas é É, um caixa de urgência, é bacana. Eu exato. me entendi. Na verdade, a empresa saudável, a empresa que está com capital de giro ok, Uhum. ela tem sempre o mínimo de 3 meses na reserva. Isso até na Isso é o nossa vida saudável. pessoal, né? Sim, e isso é o saudável de qualquer empreendimento, tá? Eu não estou falando porque é escola. Uhum. Ah, Denise, mas eu não tenho, vixe, não consigo. É a primeira coisa que eu escuto, eu falo, gente, a sua reserva tem que ser de 3 meses. Imagina, jamais vou conseguir. Como jamais eu vou conseguir? Você trabalha para isso. Empreender é isso. Sim. Você não pode falar que jamais vai conseguir, você tem que se organizar para conseguir. Ah, hoje você não vai conseguir, mas vamos manter a reserva e ver como é que a gente vai andar daqui para frente. Mas teve uma coisa que você falou para Carolina, lembra da Carolina do Belo Ramo? Uma novinha. Sim, Então, sim. ela esse ano ela virou para mim e falou assim: aprendi um monte de coisa com a Denise, né? Na reunião que ela teve com você. Ah, que bom, tem que Uhum. ser comigo. Ei, Que esse é o nosso ótimo. trabalho, né? Ei. Aí ela virou para mim e falou assim: ela me falou uma coisa que eu tô botando em prática esse ano e já tá mudando a minha situação. Não vou dizer que foi a solução, tá? Porque o buraco, Aham, você sabe que o negócio ali é mais complicado. Mas eu ela falou, sei. ela falou, mas já está me ajudando bastante. Eu falei, o que foi? Ela falou assim, ela falou que o maior lucro das escolas não está só na mensalidade, está nas, a gente lucrar nas coisas que a escola traz de produto junto, né? Então é a Uhum. lembrancinha da foto, é a formatura, é a festa junina,
é o evento, é o passeio, e a gente sabe que isso ajuda mesmo na lucratividade da escola. E ela tinha um medo de colocar alguma coisa, algum orçamento, né, alguma lucratividade, algum valor em cima desses subprodutos, porque na Uhum, cabeça dela o pai não pagaria. Ele não paga uhum. nem a mensalidade direito, quanto mais vai pagar passeio, vai pagar. A diferença é que o ser humano barra brasileiro, ele não dá valor para o ensino, mas ele adora um passeio, né? Ele se sente culpado do filho estar na escola, ele quer pagar para o filho ficar feliz. Exatamente, existe uma questão psicológica em Lógica, relação a isso, entendeu? Porque eu passo a necessidade que precisar, mas o meu filho não passa vontade de ir no passeio com os amiguinhos, com os amiguinhos. E aí, entendeu? eu vou fazer uma festa. Ah, meu filho não vai deixar de participar da festinha da escola. Eu me sacrifico, mas ele não. Então, aí ela entendeu que ela linkava as duas coisas, mas o pai não linka. O Pai pai não linka. enxerga como coisas adjacentes, coisas separadas. Exato, E aí ela falou, exato. menina, agora eu tô. Não, tudo bem que ela não tá colocando. Você tem que entender quem é o seu público, né? Não adianta você Exato, claro. ele pagar uma mensalidade de 500 e você ganhar 5.000 numa festa. Você não pode fazer um E, negócio desse. é, e também não dá ter uma escola que tem a mensalidade de 400, 500 e querer levar as crianças para passear na Disney, né? Não dá certo. É um contrassenso. Mas na sua proporção, é uma forma também de ajudar até a fazer essa reserva adicional que você falou, né? Sim, existe uma questão é, contábil em relação a isso. Não vou entrar também nessa seara agora. Eu acho que as pessoas têm que consultar e entender. Uhum, Depende do que você está vendendo na escola, precisa ter esse conhecimento para não cair num problema maior. sim. Mas sim, precisa agregar produtos, precisa agregar serviços, enfim, existem formas legais de fazer isso e ter lucro, sim. Né? Os pais compram, né? Existe um fator psicológico. Agora, voltando no imposto, né? Eu acho importante a gente falar isso. Quem paga o imposto, nesse caso, nessa filosofia que a gente está explicando, não é a dona de Uhum. escola. Quem paga o imposto é o aluno, é o É pai. o pai, exatamente. Só que Quando elas você acham, é coloca. aquela mesma coisa que ela pensa, poxa, eu não posso aumentar as coisas porque eles não pagam a mensalidade. Agora, outra é, eu não posso pagar imposto porque eu não cobro do pai o que ele tem que me dar, o imposto embutido, mas eu cobro de outras coisas. Aí existe uma outra questão que entra também nesse assunto de precificação, que é a seguinte, que a gente sempre comenta, que é o seguinte: olhar o teu concorrente é importante, é saudável, mas não pode ser burro. Não é fundamental. Não pode ser um olhar burro, né? O olhar, eu É. digo, a forma na qual você está olhando. Em que circunstância? Você precisa entender o porquê o teu concorrente cobra o que ele cobra. Porque, de repente, ele está cobrando mais barato que você, única e exclusivamente para ter uma mensalidade mais barata que a sua e ganhar na tua concorrência, só que ele está tendo mais prejuízo que você no final do mês. Entendeu? Então não adianta olhar só o valor da mensalidade do concorrente. O meu concorrente ele cobra R$ 350 e tem balé, taekwondo, judô, inglês, informática, tudo incluso. Você, como uma pessoa coerente e sabendo o custo de todos esses serviços, porque a professora de balé ela está na escola, mas ela tem um custo. E se você cobra o balé do seu aluno, a quantidade de alunos que está fazendo balé tem que cobrir o custo da professora, Sim. entendeu? E aí o teu vizinho, ele coloca tudo isso incluso para ganhar tua concorrência, mas ele está tendo um prejuízo lascado. Ele tem que ver o que ele está comendo no final do mês, né? O quanto ele está trazendo para casa, qual o prolabore dele, né? Exato. Então, assim, a minha concorrência é desleal, porque se eu for cobrar direitinho tudo que eu tenho que cobrar, eu tenho que cobrar R$ 1.000. E eu tenho uma pessoa aqui na rua que ela cobra 600. Se eu não cobrar 600, eu não consigo, eu não consigo cobrir o custo dela, o preço dela. Gente, mas e os custos? Essa pessoa claramente
está tendo prejuízo. E você conhece os valores, ela não Sim. faz mágica. Ela está tendo prejuízo, você sabe que ela está tendo prejuízo. Entendeu? Então, assim, ela vai entregar o que ela está prometendo? Talvez até vá, mas a que qualidade? E por quanto tempo? E por quanto tempo? Entendeu? Porque Mas a que ninguém qualidade? sobrevive o tempo todo no negativo. Uma hora ela fecha. Então, isso, na verdade, usando é uma prostituição de valor, porque todo mundo vai cobrando menos e imputando um monte de coisa junto para ganhar uma Mas concorrência que não está sendo legal para ninguém. todo mundo está se estrepando. Exato. E aí, quando você coloca o teu preço no custo, inicialmente você vai ficar mais caro? Vai. Você vai perder aluno daqui para cá? Vai. Mas você vai perder aluno que está correndo simplesmente atrás de preço e não de qualidade. E você ainda vai sentir aluno que vai e depois volta. Porque entendeu que essa diferença que ele paga é em relação à qualidade que ele não tinha lá e volta. Sim. Tem gente que volta de escola pública, sai, põe o filho na escola pública e fala: ufa, não vou pagar mais. Quando ele entende o processo, que são mais alunos na turma, que não tem o atendimento que não tinha, o pelo amor de Deus, como que tá a febre do meu filho, porque Não na tem para quem pública reclamar. não tem. Não, você não pode reclamar, porque é o que temos e ponto final. Aí o que acontece? Volta, porque entende que o custo também está relacionado à qualidade. E É isso aí. a pessoa que quer qualidade, ela vai procurar. E Denise, me diga, Digo, como é que eu faço? Como é que as meninas fazem caso a gente tenha? Porque a gente tem um monte de gente aí que, mesmo não sendo mentorada, né, quer conhecer, precisa dessa luz financeira no fim do túnel. O que que a gente pode fazer? Como é que elas podem te encontrar? Como é que elas, se a gente tem alguma promoção até alguma data, a gente pode fazer alguma coisa até alguma data? O que que você tem em mente? eu acho que depende de cada produto, né? Eu tenho várias coisas que eu faço. Eu faço a mentoria para quem quer só uma conversa, uma orientação. Eu faço consultoria para quem quer um treinamento ou treinar um funcionário. Eu faço terceirização para quem quiser. Não quero fazer, Denise, não consigo, mas eu quero terceirizar. Eu faço também em qualquer lugar do Brasil, dá para fazer, tá? Existem aí, para quem tem medo, né? Existe aí as formas de fazer de maneira clara, de maneira honesta, objetiva. E aí é só entrar em contato. Tem meu Instagram, tem WhatsApp, pode entrar em contato com a Lili passa o meu contato, ou a Lili mesmo faz a nossa negociação aí no nosso grupo de trabalho, tá? Na nossa tropa de elite. É isso mesmo, contem Então, conosco. Acho que agora em janeiro é um momento bom para você começar o ano bem. A gente, principalmente escola que tem educação infantil, mesmo que tenha ensino médio, Fundamental 2, Fundamental 1, ter o berçário educação infantil permite que você tenha entrada de alunos o ano todo. Então, entender onde estão os seus gastos, seus custos, fazer uma boa precificação, corrigir isso, até para os novos alunos, para você reduzir o seu prejuízo daqui para frente, eu acho importante. Conte com a gente, estamos aqui para isso, a mentoria existe para ajudar você. Como a gente falou, a gente não faz milagre, a gente está aqui para correr o máximo possível com instrução, conhecimento, informação, metodologia, ferramentas, para que você consiga respirar e correr atrás aí de um objetivo maior. Conte com a gente. A gente está aqui, eu tenho meu contato na bio do Instagram, é só me linkar lá, me procurar, e aí a gente conversa e a gente vê um pacote bacana que caiba no seu bolso, mas que seja pertinente para nós também. Certo? tá certo, é isso mesmo. Então tá, E Dê. estamos aí, para quem Obrigada. precisar e para Desculpa o os que precisar. intempéries, né? Mas filhos de Imagina, férias, sabe como é que é? Mas calma, falta pouco para eles voltarem pro mundinho, para a vidinha falta, deles. Falta pouco. falta Ó, pouco todas para de a escola. escola, estamos loucas para mandar os nossos filhos aí para você. Mas é isso. É isso Obrigada, mesmo. viu, Dê? Fica com Deus, viu? Obrigada, eu que agradeço a oportunidade aí. Vamos que vamos aí
ajudar esse pessoal que precisa aí do nosso auxílio. É isso aí, é para isso que a gente está aqui. Um beijo, Dê. Fica com Deus. Boa Um beijo, noite, viu? boa noite.